Foram só 100 dias de governo e Donald Trump já conseguiu causar uma recessão. Os números do último trimestre mostraram uma queda de 0,3% no PIB. Como o presidente estadunidense reagiu, hein? Jogando a culpa nos outros e gritando por paciência. Eu tô imaginando ele no chão, esperneando. Vamos falar mais sobre isso com a nossa Sofia Labanca aqui no plantão. Bora lá! Sofia, deu piti? O Trump tá carregando sua internet ainda. Eita, será que eu Sofia vou está cair? com a gente? Por favor, não diga que eu estou caindo. Não, acho que você ainda está aí, Sofia. Ainda estou aqui, beleza. Vamos lá, Ana. Saiu hoje, dia 30 de abril, o valor, né, o cálculo do PIB do último trimestre dos Estados Unidos. Os especialistas estavam esperando que o PIB crescesse 0,2%. Qual que foi o resultado? Ele caiu 0,3%. Então, assim, bem longe aí das expectativas, né? 0,5% de diferença. E com isso, não foi o único resultado que estava muito abaixo das expectativas. Também perceberam que a criação de vagas de empregos no setor privado desacelerou. Estavam esperando coisa aí na casa dos 147 mil empregos, quer dizer, na medida anterior tinham sido criados 147 mil empregos, estavam esperando a criação de mais 114 mil e, na verdade, veio 62 mil, então bem abaixo do esperado. E com o anúncio desses resultados, as bolsas de valores dos Estados Unidos todas despencaram. A gente pode pegar e dar uma olhada lá na Globo News, que eles explicam com um pouquinho mais de detalhes essas questões. E o produto interno bruto dos Estados Unidos, que é, portanto, a medida de todas as riquezas de um país, né, o que está sendo produzido, o que não está, teve uma queda de 0,3% na taxa anualizada do primeiro trimestre. Isso, gente, que ele vinha aumentando, tem uma alta de 2,4% nos últimos 3 meses de 2024. Joe Biden entrega uma economia bastante ativa. O problema dele foi exatamente inflação, que é um rescaldo muito do que veio na pandemia e das mudanças climáticas. O mundo inteiro está sofrendo com uma alta de preço. O resultado, diz a reportagem do G1, contraria as primeiras expectativas dos analistas que, no início do mandato, apostavam numa expansão da economia americana por conta do discurso do Trump. A gente está vendo que ele levou a coisa ao pé da letra e espantou o mundo inteiro com o tarifaço. O que puxou este resultado? A grande quantidade de bens importados por empresas que queriam evitar os custos mais altos do tarifaço. Vou voltar aqui com você, Léo, porque a gente tem mais uma tela para mostrar, mas o que esse dado nos mostra, gente? Como o Trump foi anunciando as tarifas uma atrás da outra e dando os prazos, montadoras, por exemplo, que precisam, metade de um carro vem da China nos Estados Unidos. Se ele for da Tesla, então, a coisa fica ainda mais difícil. Aí a montadora virou e falou, cara, eu não vou pagar 145%, 150% de taxa. Antecipou. Vem para cá, navio. Vem logo com todas as peças que eu preciso para esse semestre, por exemplo. O que ele fez foi ampliar o volume de vendas da China para os Estados Unidos pré-tarifaço, encolhendo o PIB da economia americana. É essa tela mesmo só, Dani, mas... Tá aí a explicação, Ana. Ok, então a gente viu aí os resultados ruins, vimos uma explicação de por que aconteceram esses resultados ruins. Aí vem a pergunta, Ana, me conta, como você acha que o Trump reagiu? Uma maneira aí muito madura, né, com muito respeito, com muito decoro. E certamente com um discurso completamente eloquente, usando palavras, né, adequadas para um presidente, assim, não para uma criança de quinta série. Ele reagiu a isso, Ana, com uma postagem na rede social dele, a Truth Social, dizendo isso aqui. Este é o mercado de ações do Biden, não do Trump. Só assumi em 20 de janeiro. 20 de janeiro já faz mais de 100 dias, Trump.
As tarifas começarão a valer em breve e as empresas estão começando a se mudar para os Estados Unidos em números recordes. Nosso Uhum. país prosperará, mas precisamos nos livrar do excesso de Biden. Isso levará um tempo, não tem nada a ver com as tarifas, em caps lock. Apenas que ele nos deixou com números ruins, mas quando o boom começar, será como nenhum outro. Sejam pacientes! Gente, em caps lock com três pontos de exclamação. É assim que se lê, não acha? Aham, sim. Botou a culpa no outro. Botou a culpa no outro. Não tem nada a ver com as tarefas dele, não. A culpa é do outro. Enfim, Ana, vale lembrar que isso veio no dia 101 do governo dele, né? Sendo que os estadunidenses têm muito essa coisa dos 100 primeiros dias, que é nesses 100 primeiros dias que você vê como é que vai ser o presidente e tudo mais. No dia 101, ele conseguiu isso, e lembrando que ele fechou o dia 100 com a pior popularidade de toda a história dos presidentes dos Estados Unidos. Não teve nenhum outro presidente dos Estados Unidos que conseguiu estar com uma popularidade tão baixa no 100º dia de governo quanto o Trump. E aí eu me pergunto, será que tem a ver, né, as pesquisas de popularidade com o descontrole, né, emocional dele ali? Será? Eu acho que Sofia travou, então eu vou, Aqui, não tô sei se aqui. ela já havia terminado. Tá aí? Já tinha terminado. Maravilha. É, veja, esse recurso assim de dizer, né, que tudo que vai mal é culpa da gestão anterior, esse é um clássico. É um clássico, né? Que é jogado às vezes com razão, às vezes sem razão. Né? E no caso do Trump, a gente já viu no corte anterior, eles já estavam nessa também, assim, né? Qualquer coisa que se fale de negativo sobre o que eles estão fazendo no governo agora mas e o Biden, hein? Né? E os democratas? Então, assim, eles vão de fato fazer isso durante muito tempo. Eu desconfio que eles vão fazer isso até a metade do governo vai ser isso. E depois o resto vai ser vocês estão torcendo contra ou qualquer coisa assim, né? É, então, isso já é meio que esperado, assim, que a desculpa vai ser essa, né? Sempre de dizer que qualquer recessão que virá é culpa do Biden. Isso funciona dentro sabe, da questão discursiva, né, das subjetividades, da crença dos eleitores do Donald Trump. Porque esses, como o bolsonarismo aqui, assim, para esses caras não tem, para uma boa parte deles, eu imagino, não tem salvação, assim. O cara realmente pode fazer a maior besteira que for, o cara pode estar sentindo no bolso, pode estar com maior dificuldade, assim, a coisa tá horrível, assim, para ele, e ele vai continuar dizendo que a culpa é dos democratas, que a culpa é do Biden, que a culpa é da China, que a culpa é, né, de qualquer outra pessoa, menos dele, porque ele jamais vai admitir que ele votou num cara completamente incompetente para o cargo, né? Mas para alguma parte da população, e aí as pesquisas de popularidade do Trump caindo vertiginosamente mostram isso, né? Para uma parte da população a realidade se impõe. Né? E no mínimo eles assumem que, olha, não está sendo legal, não tô satisfeito, não tô feliz com isso. É uma parte menor deles ainda que vai conseguir admitir que foi um erro votar no Donald Trump, né? Mas pelo menos conseguem reconhecer que não tá legal, né? Porque vão percebendo mesmo na prática, em muitos setores da economia estadunidense, estão percebendo de fato na prática, né? Você tem portos vazios. Você tem uma galera assim que vai sentir diretamente no seu emprego, no preço das coisas, né? E vai ter um limite para o quanto eles conseguem vender essa ideia através desses discursos que eu estava mencionando agora há pouco, esses discursos incongruentes, assim, né? De não, gente, mas a gente está consumindo demais, a gente tem que ter uma vida assim um pouco mais básica.
pro americano médio que está acostumado a basear a vida inteira no consumo, né, uma hora a falta do consumo vai se impor e os números já estão começando a refletir isso, né? Além, é claro, das repercussões que vão acontecer não apenas, né, no consumo ali da população em geral, mas que vão aparecer também no lucro das empresas. E é aí que a coisa vai ficar feia para o governo Trump. A hora que o lucro das empresas estiver sendo afetado, que é o que vai, né, tá acontecendo já e vai acontecer ainda mais nos próximos trimestres aí, vai rolar, né? Espero que sim, Ana. Espero que sim. A minha questão a questão que fica para mim ok, à medida que vai caindo a popularidade do Trump, o que vai acontecer? Vai ter, sei lá, um impeachment do Donald Trump? Ou será que vai ter um autogolpe do Donald Trump? Porque o Trump ele conseguiu esgarçar o tecido político dos Estados Unidos de um jeito Sim. que a gente já não tem mais como garantir que aquilo lá ainda é uma democracia. Até para os padrões da democracia liberal burguesa, até para esses padrões, Trump já levou no limite. Então, eu não duvidaria de que uma tentativa de tirar o Trump resultasse em um autogolpe. Até porque ele já tentou dar uma vez, né? De uma maneira muito menos planejada. Ele conseguiu fazer a proeza de fazer um trabalho pior do que o Bolsonaro na tentativa de autogolpe. E Mas, olha que isso né? mas, e claro, também tem uma questão, eu não vou colocar da maneira que está sendo colocado aqui no chat, mas também tem uma certa tradição dos estadunidenses de como se livrar de presidentes que eles não gostam, né? Só vou lembrar que a chance de ser assassinado de um presidente dos Estados Unidos é maior do que a chance de ser assassinado de um cidadão médio brasileiro. Também existe essa possibilidade. Então, existe. Né, historicamente, acho que não tem como a gente também ignorar isso. Até porque eu acho que pelas vias, eu arriscaria dizer, pelas vias tradicionais, democráticas, esse cara não vai sair. Né? Mas, pelo andar da carruagem, se a coisa continuar da forma como está, as pressões para que eles saiam, de novo, não são as pressões necessariamente populares. As pressões populares vão ajudar? Vão ajudar. Mas é a pressão do próprio dinheiro. O dinheiro não está satisfeito com Donald Trump. Né? E da forma como está sendo, né, como é a situação da democracia ali nos Estados Unidos, é isso que vai fazer com que ele caia, a meu ver, né? E cair pode ser, né, desse método tradicional americano. Impeachment eu acho difícil, até porque ele já passou por um processo de impeachment, assumiu mesmo assim. Né? Assim, o cara é condenado, ele tá lá, né? Às vezes eu aposto um pouco no impedimento por demência. De verdade. Cara, é uma Eu possibilidade. acho que um impedimento por falta de condições de saúde, eu acho muito possível, porque o nível do discurso dele sempre foi baixo, mas está cada vez pior. Tá cada vez pior. E não seria muito difícil eles dizerem assim, olha, não está em condições de saúde e tal, e manda sair. Entendeu? E aí, pra deixar a J.D. Vance, né? Que tá assumindo cada vez mais esse papel ali, né? Eu acho muito difícil que ele vá chegar no final do mandato, assim. De verdade. Continuar no próximo, ele certamente vai tentar. Não, ele já está falando, né? Tecnicamente é impossível para um presidente dos Estados Unidos ter um terceiro mandato. Já tá. E isso não é diferente aqui do Brasil, que não pode ter 3 mandatos consecutivos. Lá não pode ter 3 mandatos, ponto. Foi presidente 2 vezes, não pode nunca mais.
E ele já declarou que vai dar um jeito nisso. Tanto ele quanto o Steve Bannon já falaram que que pode ter um terceiro, um quarto mandato. Então, assim, eles Exatamente. não Vou estão só nem endereçar. aí. Vou endereçar uma questão aqui da Marília. Ela discorda porque o Biden não saiu por demência. A questão é que o Biden não estava irritando tanto o dinheiro quanto o Donald Trump. Uhum, Esse é o ponto. fato. Não é que demência ou não demência, há interesse ou não de que ele saia, né? Fato. Fatos. Vamos lá, ficamos por aqui? Ficamos por aqui, Ana. Bora lá. Chat, voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Beijos.